Olá, estamos aqui mais uma vez e dessa vez para falar a respeito de um olhar, para falar a respeito da forma com a qual nós temos olhado para a vida, para as pessoas, para onde está dirigido o meu olhar, para onde está dirigido o seu olhar, para onde e para quem eu estou olhando e você está olhando fixamente. Existe um texto na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo número 2, na parte A, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O olhar perseverante. Eu quero antes orar ao Senhor por esse momento. E antes de orar, eu quero dizer para você muito obrigado pela honra e pelo privilégio de você estar aqui comigo. Mas vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero mais uma vez louvar o teu nome. Quero mais uma vez bendizer o teu santo nome. Quero mais uma vez declarar o nosso amor e a nossa dependência do Senhor. Queremos te agradecer por Jesus em nossas vidas, como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, habitando em nós. Há tempo que nessa oração eu coloco em tuas mãos as nossas vidas, a vida dessa pessoa, dessas pessoas que estão comigo aqui. O Senhor conhece tudo o que se passa na mente do ser humano. Por isso, eu peço ao Senhor que visite as nossas mentes, os nossos sentimentos, as nossas intenções, aquilo que se chama incerteza, aquilo que se chama tristeza, mas também visita aquilo que se chama anelo, expectativa. Visita com a tua graça. Visita, Pai Santo, com a esperança que só o Senhor pode nos dar. Visita com a paz e com a graça do Senhor. Nós queremos muito ser abençoados aqui nesse momento através da tua palavra, em nome de Jesus. O olhar perseverante. Eu fico me perguntando para onde? Em que direção? Para que lugar? Para que local? Para quem? Para quais pessoas? Para qual situação? Eu estou olhando fixamente. Nós temos vivido tempos, dias já, difíceis. Nós temos vivido momentos de tanta incerteza. Nós que já vivemos tempos, momentos e dias de tantos sabores, sabores dos mais diferentes. Hoje, nesses tempos, estamos experimentando dias de dissabores. Dias de frieza, dias de afastamento, dias de isolamento, dias de caverna, dias de poço, dias de fundo do poço. E existe uma pergunta dentro da minha alma. Aonde está fixo o meu olhar? Em quem eu fixei o meu olhar? O texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz na parte A:
olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em algumas versões está escrito olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas se eu estivesse verdadeiramente com o olhar fixo em Jesus, se nós estivéssemos com o olhar fixo em Jesus, não estaríamos vendo, assistindo tanta incerteza, tanta tristeza, tanto desabar, tanta incerteza, porque estaríamos com o olhar fixo em Jesus. E nós precisamos fixar o olhar nele, porque esse texto continua dizendo que ele poderia ter desistido, mas ele continuou o processo, o plano perfeito de Deus, pensando em nós, hoje aqui, no século 21, no ano 2020, nesse ano que, mais do que todos os outros que nós já vivemos, até aqui, será inesquecível. Tempo de parada, tempo de frear bruscamente, tempo de interromper processos, tempo de tanta desistência, tempo de abandono, tempo de frieza. Nunca vamos esquecer o tempo das máscaras de proteção. Não vamos nunca mais esquecer do álcool gel. Não vamos nunca mais esquecer de lavar muito as nossas mãos. Não vamos nunca esquecer de um tempo sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão. Mas é necessário nesse tempo tão diferente fixarmos o nosso olhar em Jesus. É necessário olhar fixamente e atentamente para Jesus, porque nele está o querer e o efetuar de Deus. Ora, é Ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, como está lá em Efésios 3:20. Aquele que começou a boa obra em nossa vida e é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, como está lá escrito na palavra de Deus em Filipenses 1:6. É necessário fixar os olhos em Jesus, porque quando eu fixo meus olhos em Jesus, quando nós fixamos os nossos olhares em Jesus, nós vamos poder lembrar do que está escrito a nosso respeito. Nós vamos lembrar do que está escrito que pode e que vai acontecer em nossas vidas, segundo as promessas de Deus escritas na palavra, e elas são um número tão grandioso. São mais de 8.000 promessas. Não tem como acontecer 8.000 promessas se estabelecer na vida de uma pessoa só. Existem 2 testamentos escritos para mim e para você. Um Antigo e um Novo Testamento. Mas se eu não tiver o meu olhar fixado em Jesus, se nós não mantermos o olhar fixado em Jesus, firmemente para Jesus, todas as outras coisas ao nosso redor vai fazer com que nós desviemos o nosso olhar. E quando eu desvio o meu olhar, tudo ao meu redor chama a minha atenção, seja em cima, seja embaixo, seja de um lado, seja do outro lado, tudo vai chamar a nossa atenção. Por isso
É necessário fixar o olhar em Jesus. E eu aprendo com esse texto algumas verdades. A necessidade de encontrar o olhar perseverante de Jesus. E para encontrar o olhar perseverante de Jesus, eu preciso desviar o olhar de tudo. Eu preciso desviar o olhar de coisas, de lugares, de pessoas, a fim de fixá-lo em uma só coisa, em Jesus. E isso não quer dizer eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de amar, eu vou deixar de trabalhar. Não, nós vamos amar, nós vamos trabalhar, nós vamos casar, viver casados, nós vamos fazer todas as coisas que tivemos que fazer, mas nós vamos ter o nosso olhar fixo em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando está escrito que Ele é o autor e o consumador, está dizendo que Ele é o início da nossa fé, Ele será o final da nossa fé, a contemplação da nossa fé. O olhar perseverante de Jesus é necessário porque quando eu encontro com o olhar perseverante de Jesus, eu encontro com a certeza, eu encontro com a esperança, eu encontro com o acúmulo da minha fé. E o olhar perseverante é necessário que antes eu desvie o meu olhar. Eu preciso abrir mão, através do meu olhar, de confortos e de prazeres e olhar fixamente para Jesus. Eu preciso tirar os meus olhos fixamente das lutas, das tristezas, das decepções e fixar o meu olhar em Jesus, porque eu preciso me envolver com o olhar perseverante de Jesus. Mas o que é o olhar perseverante de Jesus? É olhar para Jesus e maravilhar-se. É olhar para Jesus e ficar extasiado olhando para Jesus. É olhar para Jesus e olhar como você olha para aquele amado que vai te fazer verdadeiramente feliz. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tendo olhos para mais ninguém, tendo olhos para mais nada e olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos olhado para lutas, temos olhado para tristezas, ou temos olhado muito para prazeres e conforto, temos olhado muito para entretenimentos. Eu preciso me envolver com o olhar de Jesus. Você precisa se envolver com o olhar de Jesus. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós conhecemos alguém, é necessário que exista uma troca de olhares. É necessário que exista um entrar através do olhar. Os olhos, dizem algumas pessoas, é a janela da alma. Pense na possibilidade de você poder cruzar o seu olhar fixamente com o olhar perseverante de Jesus. Entender que Ele está sondando a sua alma e seu coração. E Ele vai poder ajudar, solucionar, resolver todas as coisas de nossas vidas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Tendo o olhar para Jesus perseverante e não olhar para mais ninguém. Olhar para Jesus com olhar perseverante é olhar para a esperança. É olhar fixamente para a esperança. É olhar fixamente para a fé. É olhar fixamente para o amor. E nós sabemos que está escrito em 1 Coríntios 13, que por fim ficará a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, dias tão complicados, dias de pranto, dia de fome, dia de choro, de incerteza, dias de luto. É necessário olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O olhar perseverante de Jesus. É necessário que eu e que você entenda a necessidade do encontro de olhares com Jesus. Eu não sei se a sua fé te leva a isso, eu não sei se a sua fé te leva a você poder pensar, contemplar por um instante
que pela fé você vai poder sim olhar assim desse jeito. Olhos nos olhos de Jesus. Com um olhar perseverante. Um olhar que vai poder curar. Um olhar que vai poder sarar as dores da alma. Sarar todos os ferimentos da alma. Através desse olhar nós teremos a nossa mente, onde estão todos os nossos pensamentos. O nosso coração, onde estão todos os nossos sentimentos. E vamos poder, apaixonados por Jesus, viver um momento novo. E aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam são coisas grandes. Nós não sonhamos com esse momento, nós não sonhamos com esses dias, nós não planejamos esses dias. Enquanto tudo isso começava a acontecer e se estabelecer em nossa vida como um momento difícil, todos estavam com seus olhares dispersos. Todos estavam olhando para situações, talvez até dentro de igrejas. Estavam preocupados com congressos, estávamos preocupados com aniversários, estávamos preocupados com conferências, estávamos preocupados com ministérios. E não estávamos com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Estávamos errados? Não. Estávamos ocupados. Mas mesmo ocupado, mesmo trabalhando no reino, para o reino, em prol do reino, eu preciso trabalhar no reino que é de Deus com meus olhos fixos em Deus. Eu preciso trabalhar para Jesus com meus olhos fixos em Jesus. Eu preciso trabalhar no meu ministério com meus olhos fixos em Jesus. Você precisa trabalhar com os olhos fixos em Jesus. Porque nós temos nos consumido, nós temos nos preocupado, nós temos nos desgastado. E acontece essa preocupação, esse desgaste, esse cansaço, porque não mantemos o olhar fixo em Jesus. E é necessário o olhar fixo em Jesus, porque Ele é o autor, a história dele, a autoria dele da nossa fé. E Ele é o consumador da nossa fé, o final também será com Ele. Por isso, entre o começo que foi com Ele, o autor, e o final que será com Ele, o consumador, o meio da nossa fé é um trabalho nosso de mantermos o nosso olhar fixo em Jesus. Precisamos exercer uma fé inteligente, precisamos exercer uma fé bíblica, uma fé de quem observa a palavra, medita na palavra, de dia e de noite, diariamente. Uma fé de pessoa inteligente que observa a oração e que fala com Ele de dia e de noite e ainda de madrugada. É necessário o olhar perseverante para Jesus. É necessário tirar os olhos de todas as outras coisas, todas as outras pessoas e olhar assim, fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É necessário tomar uma atitude. É necessário tomar uma atitude em relação ao nosso olhar. É necessário levantar. É necessário ficar de pé. É necessário permanecer de pé e olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tirando o olhar das tristezas, da escassez, dos momentos difíceis, da enfermidade, da frieza, que tem deixado um monte de gente desapercebida do que está acontecendo. E nós sabemos que existe algo acontecendo muito grande. E é necessário que nós possamos estar usando as armas de Deus, porque as armas da nossa milícia são poderosas para desfazer sofismas, enganos. Nós precisamos manter o nosso olhar para que nós possamos viver uma vida segundo o que está escrito para mim e para você. É necessário olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É necessário entender
que Jesus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. É necessário entender que esse plano está em execução. É necessário entender que esse plano é o plano perfeito. É necessário entender que quem planejou tudo foi Deus para mim e para você. E quando eu entendo, através do olhar perseverante para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando eu entendo, quando você entender, quando nós entendermos, nós vamos começar a saborear o verdadeiro sentido da vida. Mas para isso, é necessário uma vida de olhar perseverante. É necessário fixar os olhos em Jesus, desviando de todas as outras coisas, de todas as outras pessoas, para poder apaixonadamente, através desse envolvimento de um olhar perseverante com Jesus, eu poder me envolver mais com Ele. Você poder se envolver mais com Ele. Que através dessa ministração, possamos todos nós desviar o nosso olhar de todos os lugares, de baixo, de cima, das laterais, e fixarmos o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por esse momento, por essa palavra. E eu quero colocar em tuas mãos a vida dessas pessoas que estão comigo aqui agora. Dessa pessoa que olha agora para essa tela e está dizendo, eu concordo, sim, amém. Pai, toma o nosso olhar, a direção do nosso olhar em tuas mãos. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos, olha para mim, olha para cada um de nós, Deus, olha para cada um de nós, dentro dos nossos olhos, que nós possamos encontrar esse olhar apaixonante, apaixonado pelo Senhor, e possamos viver uma vida segundo aquilo que é plano de Deus, aquilo que vai trazer sentido à nossa vida, seja com tudo aquilo que se chama tristeza dentro dessas pessoas, seja com tudo aquilo que se chama dissabor dentro do coração dessas pessoas, tudo aquilo que é decepção, que é tristeza, que é frieza, que é... Pai, em nome de Jesus, traz a cada um de nós um momento novo, que nós possamos celebrar a vida através do olhar perseverante do teu Filho, Jesus. Por ele, nós te oramos nesse momento, sim e amém. Mantenha o olhar perseverante em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim e amém.